Bom dia, meninas. Camila, que bom ter você aqui com a gente. Eli, querida, bom dia. Tudo bem por aí? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Estamos mais um dia no Mulheres Incríveis e hoje duas mulheres extremamente incríveis. Vamos lá ver o que Deus tem preparado para nós. Nós temos recebido muitos ensinamentos através de mulheres incríveis da Bíblia e mulheres incríveis da vida real. Está muito interessante, eu estou muito animada com essa série, porque nós conseguimos apresentar mulheres incríveis, comprometidíssimas com Jesus na nossa geração. Isso tem alegrado muito o meu coração. E hoje temos mais convidadas especiais. Fiquem ligadinhos aí, deixem o seu like, compartilhe, passe para alguém que com certeza vai ser edificada com essa palavra. Camila, então hoje nós temos o título das Mulheres Incríveis, que é sobre a Esther, né? Você, Camila, uma mulher incrível, falando da Esther, que é uma das minhas favoritas. A história de Esther é uma história incrível, impressionante. São capítulos assim novelísticos, né? É muito interessante toda aquela história e eu quero te agradecer por estar aqui com a gente mais uma vez, Camila. Também você que está aí, todas as mulheres incríveis que vão estar aqui com a gente assistindo, você que vai assistir depois em outro momento. Você também é uma mulher incrível, acredite nisso. E deixe Jesus fluir na sua vida, e você vai ver quantas coisas incríveis você vai conhecer e ser. Amém? Camila, fica à vontade, querida. Obrigada. Bom dia, então, Eli, Sueli, bom dia a todos que estão nos assistindo, né? E hoje, como a Sueli comentou, nós vamos conversar sobre uma mulher que ela é incrível mesmo, ela realmente é um exemplo, né? Tanto é que há todo um livro da Bíblia dedicada à sua história, a tudo que aconteceu com ela, né? E é a Rainha Esther. Então, eu vou contar um pouquinho da história dela de uma maneira bem resumida. Depois eu gostaria até de incentivar você a parar um tempinho para ler esse livro. São 9 capítulos só, a gente consegue ler, como a Sueli até comentou, né? A história, ela começa, o livro de Esther começa primeiro contando a história do rei Assuero. O rei Assuero era, na história comum, ele é conhecido como também o rei Xerxes, né? Ele foi um grande rei que ele comandava, o seu império foi muito grande, seu império não, seu reinado, ele foi muito grande, que pegava parte da África, parte da Ásia, do que nós entendemos hoje, e ele era composto por 127 províncias, estados, né, ou países até. Sim, então, ele comandava essas 127 províncias. E diz na Bíblia que ele era muito rico, e teve um dia que ele decidiu mostrar toda essa sua riqueza para os príncipes dessas 127 províncias. E aí até ele resolve dar uma festa. Só que essa festa não é uma festa de um dia inteiro, como a gente entende hoje como festa, né? Foi uma festa que durou 6 meses. E essa festa, ela diz aqui no primeiro capítulo de Esther que ela foi regada a muita comida, muita ostentação, porque o propósito era esse, mostrar toda a sua riqueza, e muita, muita, muita bebida. E aí fala aqui no capítulo que chegou num determinado momento que ele estava lá já comemorando com esses príncipes, e aí ele manda chamar a Vasti, que era a rainha, né? E ele queria exibir, né, ostentar toda a beleza porque diz que Vasti era uma mulher muito bonita também, e ele queria ostentar a beleza da sua rainha e mandou ela entrar no meio daqueles montes de bebuns, né? E aí a rainha Vasti se nega a entrar. E aí o rei Assuero, ele fica muito enfurecido e ele
falando em termos comuns, assim, ele resolve se divorciar dela. Ele tira o reinado de Vasti e ele decreta que ela não vai ser mais rainha por essa afronta que ela fez a ele, né? E aí, então, a partir do capítulo 2, que começa, então, a história da Esther. A Esther, que é conhecida aqui como uma menina que ela foi órfã, ela, de pai e mãe, ela perdeu seus pais, e aí, então, ela foi criada por um primo seu, que algumas bíblias falam Mardoqueu, outra fala Mordecai, então, se eu falar Mordecai, são a mesma pessoa, Mardoqueu e Mordecai é a mesma pessoa. Então, ela foi criada por ele, que era um primo, que aí no capítulo 2 fala que ele a tomou como filha. Então, ele criou mesmo a Esther como uma filha. Então, depois que aconteceu isso com a rainha Vasti, os conselheiros do rei, então, dão uma sugestão para que essas 127 províncias enviem moças bonitas, virgens, jovens, para que fosse feito um concurso, que muitas vezes quando a gente ouve falar do livro de Esther, todo mundo sempre fala que foi o primeiro concurso de beleza que se tem conhecimento, né? Então, foi trazido essas jovens e elas ficaram lá num tempo de preparação para que, a partir delas, o rei escolhesse a próxima rainha. E Esther, que na palavra também fala que era uma moça muito bonita, uma mocinha mesmo, uma adolescente, muito, muito bonita, que a sua beleza chamava atenção, participou desse concurso, e aí eles ficaram lá num tempo de preparação, e ela foi escolhida a rainha. Então, ela substituiu a Vasti, e ela se tornou, aquela menina órfã, se tornou a rainha, a nova esposa do rei Assuero, do rei Xerxes, né? E aí, ela já tem a sua vida, achando que a sua vida acabou ali, né? Acabou ali não, no sentido que ela já cumpriu seu propósito, ganhou o seu concurso de beleza, que pronto, mais nada, o melhor ainda estava por vir, né? E o seu tio, o seu primo, aliás, o Mordecai, ele diz aqui na palavra que ele sempre estava ali nos pátios, no pátio do palácio, ele sempre estava por perto. Ele nunca deixou Esther, ele sempre queria ter notícias dela, é uma figura muito presente no livro todo de Esther. Eu até, relendo a história, eu estava pensando que esse livro, ele se trata da história de Esther, mas também de Mordecai. Mordecai, ele é uma figura muito, muito importante na vida de Esther, tanto desde a sua infância, que ele decide tomá-la como filha, até depois, ele ajuda ela a tomar as melhores decisões. Então, ele exerce um papel muito importante na vida de Esther, né? Então, Mordecai, ele tem um desentendimento com Amã, que era o primeiro-ministro da cidadela de Suzã. Ele era o primeiro-ministro, então o rei levava muito em consideração as coisas que Amã falava, né? Ele era uma pessoa muito importante. E Mordecai e Amã, eles têm um grande desentendimento. Até os comentaristas falam que possivelmente esse desentendimento de Mordecai e Amã se deve ao fato de que Amã era da descendência dos amonitas, que eram um povo inimigo dos judeus desde sempre. Então, talvez esse desentendimento deles tenha sido por conta disso, mas também tem a questão religiosa, porque Amã esperava que Mordecai se prostrasse diante dele, e Mordecai não fazia isso. Isso que levantou a ira de Amã. E Amã, então, convence o rei a fazer um decreto para exterminar todo o povo judeu. Que o povo judeu que tinha vindo exilados na época de Nabucodonosor, então eles estavam espalhados em todas as 127 províncias do reinado do rei Assuero. Então, Amã, ele convence o rei a matar todo esse povo, porque fala que eles têm costumes diferentes, enfim. E aí, a rainha Esther novamente tem um papel importante, que a partir dela, Deus usa a vida dela para que, a partir do jejum de oração, ela vai à presença do rei, ela oferece um banquete, e aí ela pede para que esse decreto seja revertido. E aí a gente finaliza a história dela, vendo que Amã
além de tudo, depois tem uma reviravolta, né, na história de Amã. Quem acaba morto depois é ele, e por conta de todos esses acontecimentos que o livro de Esther ele termina contando, falando sobre a festa de Purim, né? A festa do Purim, que é uma festa que os judeus comemoram até hoje. Até esses dias atrás, não sei se vocês viram, o presidente de Israel, na época que a festa de Purim, ela é sempre comemorada entre fevereiro e março, e desse ano de 2021, na época, quando eles estavam comemorando nesses dias, o presidente de Israel fez até um comercial falando sobre a vacinação, incentivando toda a população a ir se vacinar, e era exatamente nesse período da festa do Purim. Então, para vocês verem como essa festa ela é importante, e os judeus comemoram como essa festa, como tudo isso que aconteceu na vida de Esther, da rainha Esther, é importante, tanto que eles se lembram da história, não perpetuam essa comemoração da libertação do povo judeu até hoje, né? Então, só de contar a história dela, eu sei que a gente já tem vários ensinamentos, a gente já consegue perceber como que ela como ela foi realmente uma mulher escolhida, né? Uma mulher incrível mesmo, uma mulher de Deus, estava no lugar certo, na hora certa, e estava lá disposta para fazer a obra do Senhor, né? Mas eu relendo a história dela, eu ainda consigo aprender e tirar muitos ensinamentos para a minha vida que eu queria compartilhar com vocês também. Muitas coisas que a gente pode aprender com a história da rainha Esther, fora só apenas contando a história dela, né? Então, o primeiro aprendizado que eu tenho dela é que nós vemos em vários versículos aqui, em vários capítulos, que Esther, ela alcançou o favor de todos. Na Bíblia, até na linguagem mais tradicional, usa exatamente essa palavra. E Esther alcançou favor, e alcançou o favor de todos. No primeiro momento, quando eu li, eu estava relendo no capítulo 2, essa palavra, ela já me chamou a atenção. Mas, num primeiro momento, eu considerei que esse favor era que Esther ela deveria ser uma pessoa muito especial, de personalidade especial. Então, eu até ia fazer um link com as coisas que a gente havia aprendido em Provérbios, eu estava pensando, considerando isso, a Esther como uma pessoa com uma personalidade especial. Mas aí, depois, estudando melhor o trecho, vendo outros comentários, eu entendi que essa questão de favor, ela está relacionada com uma vestimenta que Deus nos dá. Eu até aqui anotei para não esquecer e falar direitinho para vocês, que é a vestimenta que Deus me dá para alcançar os seus propósitos, ou seja, é aquele brilho, sabe quando naqueles processos que às vezes a gente participa, por exemplo, um vestibular que tem 2.000 vagas, e você consegue uma boa colocação, ou num processo seletivo de um trabalho que você está concorrendo com várias pessoas, e às vezes pessoas com currículo até melhor do que você, mas você é escolhido, é aquele favor, né, que é aquele brilho especial, é aquela vestimenta mesmo que Deus coloca na sua vida, ou seja, você não tem explicação a não ser de Deus para que você seja reconhecido, para que você seja visto, para que você seja lembrado. E foi exatamente isso que aconteceu com a rainha Esther. Eu até queria ler com vocês no capítulo 2, os versículos 9, que fala assim: a moça o agradou e ele a favoreceu. Esse versículo é já no momento do concurso de beleza, né? Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. E aí depois no versículo 15, esse foi a primeira vez que ela chamou a atenção. Depois no 15 fala assim: quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável
pelo harém sugeriu. Esther causou boa impressão a todos os que haviam. Ela alcançou favor a todos os que haviam. E aí depois no versículo 17 fala que o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Ele então lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vasti. Aqui 3 versículos, num só capítulo em que nós vemos que Esther teve esse brilho, essa vestimenta especial, ou seja, Deus tinha um propósito na vida de Esther e ela, nos momentos certos, Deus colocou essa vestimenta, esse brilho especial e ela alcançou o favor, ela chamou a atenção, não só tanto pela sua beleza, pelo que ela era, mas pelo favor, pela graça, né? Aquilo que o conceito de graça, né? Que a gente aprende que é favor imerecido, essa graça de Deus na vida dela a fez com que ela realçasse, com que as pessoas a olhassem de uma maneira diferente. Ela tinha realmente essa unção de Deus, né? E pensando nisso, às vezes a gente pode pensar, considerar que o favor é só no momento que Deus quer, né? Mas aí, pensando sobre o assunto, eu posso chegar à conclusão de que favor, eu posso orar por isso também, né? Eu posso pedir esse favor de Deus. Assim, eu tenho certeza que Mordecai, no seu papel como pai, né? Um pai instituído, ele orava certamente por Esther e Deus ouviu a sua oração e lhe concedia o favor, concedia esse favor a Esther. Então, a gente pode orar, a gente pode pedir para Deus, tanto nos conceder esse favor em uma ocasião que a gente entenda que a gente pode cumprir no propósito de Deus, como eu também posso orar pelos meus familiares, eu posso orar pelo meu marido para que Deus o cubra do seu favor, eu posso orar pelo meu filho para que Deus cubra com seu favor, por um amigo, enfim, nós podemos e nós devemos orar pelas pessoas para que, segundo o propósito de Deus, Deus também lhes conceda esse brilho, esse favor, assim como concedeu a Esther nessas ocasiões e depois mais para frente, no decorrer da história, essa palavra favor novamente é escrita quando ela vai se encontrar com o rei Assuero novamente para pedir em favor do povo de Israel, do povo judeu. Então, esse é o primeiro ensinamento que eu tenho. Ela alcançou o favor de todos. E o segundo grande ensinamento que eu tive quando eu reli essa história e comecei a meditar sobre ela é que Deus é um Deus de processos. Esther, ela passou por vários processos na sua vida. Desde a sua infância, na verdade, o seu primeiro grande processo foi a orfandade, né? Ela perdeu os pais logo cedo na sua infância e Deus colocou na vida dela o Mordecai, que a tomou como filha, que assumiu esse papel. Ele era primo dela, né? Ele era sobrinho dos pais de Esther, então ele era um primo e ele resolveu adotá-la e criá-la. Então, ela passou por esse processo de orfandade. E uma coisa interessante é que na Bíblia não fala não cita, só cita, na verdade, Mordecai, não fala de sua esposa, não fala que se eles tiveram outros filhos, certamente ele tinha uma família constituída, né? Mas esse papel de Mordecai na vida de Esther era tão importante e fez parte desse processo de orfandade pelo qual Esther passou. Era importante Mordecai na vida dela, era Mordecai que Deus havia pensado quando ele pensou em todo esse período da história, quando ele pensou no papel de Esther, né? E aí, quando eu estava pensando nesse processo de orfandade, pensando sobre processos, que Deus é um Deus de processo, que Deus nos permite passar por diversos processos em nossas vidas, eu me lembrei de uma frase muito interessante também do Tiago Brunet, que é um pastor, né? E ele sempre posta vários vídeos na internet, e uma frase dele é que a lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta, ela precisa de um processo. E foi exatamente isso que aconteceu com a Esther, quando a gente pensa
em toda a sua história, né? Ela era de fato uma lagartinha, uma menina que começou a sua história como uma órfã, uma menina que não tinha pai nem mãe, que precisou ser adotada por seu primo. Mas ela teve todo esse processo até ela se transformar naquela borboleta esplendorosa, linda, multicores, né? E uma mulher, uma borboleta que ainda foi usada para o reino de Deus, né? Então, a gente precisa respeitar cada fase para obter os resultados. A gente precisa aprender com esses processos na nossa vida. Os processos nem sempre são confortáveis. Aliás, eu posso dizer que os processos, quase que 100% das vezes, eles não são nada confortáveis, né? Eles são sempre desconfortáveis. Eles sempre têm esse objetivo de tirar a gente, como essa frase que a gente ouve muito, né? Que é nos tirar da zona de conforto, né? Então, esse processo, ele tem esse objetivo, eles são desafiadores, mas, ao mesmo tempo, os processos, eles me fortalecem, eles me fazem uma pessoa melhor. Os processos, eles são necessários para que eu cumpra os meus propósitos. Então, eu aprendo que o primeiro processo que Esther passou foi o da orfandade, desse processo de uma lagartinha que se transformou numa borboleta. E um segundo processo que Esther passou também, que foi o processo do concurso de beleza. E por que eu quis trazer essa questão do concurso de beleza? Porque foi um processo também que Esther teve que passar e foi um processo longo também, né? Aqui no capítulo 2, quando a gente lê que ela foi escolhida, que como a gente já estudou, que ela alcançou o favor, né, daquele eunuco que estava organizando todo aquele concurso, ela passou por um processo de 1 ano para se preparar. Ela teve que deixar de ser uma simples moça bonita para se passar por esse processo para se tornar uma rainha. Então, durante esse 1 ano, aqui na Bíblia fala que elas ficaram 6 meses fazendo um tipo de tratamento de beleza, depois mais 6 meses outro. Então, eu acredito que ela passou por um processo de como se portar, de como falar, de como se portar diante do rei, de como receber convidados, enfim. Ela passou por todo esse processo. Mas, apesar desse processo do concurso de beleza não ser um processo do costume judeu, né, como a gente está habituada a ler em toda a Bíblia, quando eu estava lendo, eu entendo que se Deus ele deixou esse trecho para nós e fez tanta questão de falar do tempo que ela ficou se preparando, se isso foi uma questão importante para ser colocada aqui na palavra de Deus, é porque ela é importante para mim também. Ela tem também algum ensinamento, esse concurso de beleza. E por que eu acho que ele é importante, que me chamou a atenção agora quando eu estava lendo? Sobre a questão do autocuidado. Nós estamos falando de mulheres incríveis desde terça-feira, nós estamos falando de mulheres que fizeram grandes feitos, né? E a Rainha Esther também, ela fez um grande feito, mas ela também era uma pessoa muito bonita. Então, quando a gente lembra da história de Esther, a gente fala sempre que ela era uma pessoa bonita, fala da sua beleza, mas eu acho isso importante para nós, para a gente lembrar dessa questão do autocuidado. Se está aqui, porque é importante para mim também. Essa questão do autocuidado, que Esther, ela tinha essa beleza física natural, mas ela também precisou passar por esse processo para ficar mais bonita. Então, para o seu marido. Então, na verdade, o que eu quero falar é essa questão do autocuidado, a gente se preparar também para o nosso bonito, para o nosso marido, né? Na questão da gente se cuidar, da gente oferecer o melhor também, o nosso melhor, o meu melhor, para o meu marido. Então, por exemplo, as minhas melhores roupas, colocar sempre pensando nele, a questão de me cuidar fisicamente, dos cremes, cuidar do meu cabelo, cuidar do meu corpo, enfim, eu me tornar uma pessoa bonita também para o meu marido. Passar esse processo do autocuidado é importante para nós também, é importante para a gente se lembrar, né? Que nós precisamos ser bonitas também, para o nosso marido, para aquela pessoa que Deus escolheu para nós. É como eu faço uma analogia com as nossas louças, né? Que muitas vezes a gente guarda as nossas melhores louças
para a nossa visita, né? Para quando a gente recebe alguém de fora, né? E, na verdade, as nossas melhores louças, a gente deve colocá-la sempre, na verdade, em primeiro lugar, tanto para o nosso marido como para a nossa família também. Então, é isso que eu queria deixar. Eu queria frisar muito nessa questão de vaidade. Eu não estou falando de vaidade, não se trata de vaidade, não vamos levar para esse lado, mas eu queria levar para o lado do autocuidado, sobre a importância de eu me preparar, da importância de eu estar bem, de eu estar bonita, bonita no sentido de eu estar me sentindo plena com aquilo que Deus me deu, com aquilo que eu tenho. Se eu me preparo tanto para encontrar com uma amiga, por que eu não vou me preparar também para encontrar com o meu amado, com a pessoa que Deus me presenteou, né? Então, essa é a questão, é esse processo também que eu queria deixar aqui para vocês. E o terceiro grande processo que a gente vê que Esther passou, que foi o processo da libertação do povo judeu. Então, como eu falei, a Esther, quando ela foi instituída rainha, ela achou que, na verdade, a vida dela, então, já tinha alcançado o seu grande propósito, né? Que ela venceu um concurso de beleza com 127 outras jovens, que ela ficou entre uma das finalistas, ela foi favorecida porque Deus tinha um propósito, e ok, então ela já tinha cumprido o seu propósito. Mas depois do desentendimento de Mordecai com Amã, a gente vê que se inicia um outro processo na vida de Esther, que foi a libertação do povo judeu. E o que é interessante nesse processo, por isso que eu acho que ele realmente foi um processo, porque num primeiro momento, quando Amã ele baixa aquele decreto, que ele manda o extermínio manda exterminar todo o povo judeu, e até coloca uma data, um prazo e até uma recompensa muito boa para quem cumprisse esse decreto, num primeiro momento, Mordecai, ele até começa o capítulo 4 falando que ele tira suas roupas, ele coloca os sacos, né, que são que o povo judeu ele tinha quando eles estavam numa situação de muita depressão, de muita tristeza, eles tiravam suas vestes e vestiam sacos. E era assim que Mordecai estava, e Esther, ela ficou preocupada, o que está acontecendo, tio? Ela não sabia desse decreto, não sabia do que estava acontecendo. E aí, quando ela fica sabendo por que Mordecai está tão triste, num primeiro momento, a Esther, ela se coloca numa situação de que, eu não posso fazer nada, isso não é comigo. Eu até vou abrir aqui o capítulo 4, a partir do versículo 9, que fala, Atá, que era um dos servos, era uma pessoa que servia a Esther, né? Então, Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então, ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Então, ela manda falar para Mardoqueu que, infelizmente, ela não pode fazer nada, porque se ela for à presença do rei sem ser chamada, ela certamente seria morta. E já fazia 30 dias que o rei não mandava chamá-la. Então, essa é a primeira resposta que ela dá. Então, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então, olha que, por isso que eu falo que o Mardoqueu, ele é um papel importante nessa história, ele é um papel fundamental. E qual a importância da gente ter, nesse caso aqui de Esther, foi o seu pai, o seu primo, que na verdade era o seu pai, que foi a pessoa que criou, né? Esse conselheiro, essa pessoa na nossa vida que pode nos falar verdades, né? Como é importante a gente ter e reconhecer essa pessoa.
E Mordecai, ele exerceu exatamente esse papel na vida da rainha Esther. No momento que ela titubeou, que ela falou, olha, desculpe, eu não posso fazer nada. Que ela estava nesse processo, era mais um processo na vida dela. Ela fala, não posso fazer nada. Então, ele situa Esther. Ele fala para ela, não pense que porque você é a rainha, porque você está aí bonitinha no seu quarto, vivendo a sua vidinha, com as suas servas, com as pessoas te servindo, que você vai ser poupada, porque você não vai ser poupada. Quando esse decreto for executado e que as pessoas descobrirem que você também é parte desse povo judeu, porque até o momento ninguém sabia, né? Porque era uma das instruções que Mordecai lhe deu também, é que ela não falasse da sua origem, né? Então ninguém sabia que ela tinha essa origem do povo judeu. Então ele falou, não pense que você vai ser poupada. Mas aí é incrível que ele fala aqui para ela, né? Quem sabe se não foi por isso que você está aí? Será que não é este o propósito de Deus na sua vida? Será que não foi por isso que Deus te colocou nessa posição estratégica? Porque ele já sabia o que ia acontecer e ele precisava de uma pessoa? E é tão interessante que quando ela recebe essa resposta de Mordecai, por isso que Esther é especial também, que a gente demonstra, que a gente vê, na verdade, como uma pessoa especial que ela caiu a ficha, né? Na hora deu esse clique nela, ela entendeu na hora essas palavras de Mordecai, e na hora ela já soube o que fazer. Então, aqui até a continuação do versículo 15, que fala assim, então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então, ela já soube exatamente o que ela tinha que fazer, né? E aí, outra coisa que a gente aprende muito, durante todo esse processo, que como eu falei, os processos eles são doloridos, ela estava mais uma vez passando pelo processo de ser uma lagarta para se transformar numa linda borboleta. E esse processo aqui muitas vezes é dolorido. Então ela teve ela titubeou, ela recebeu uma orientação do seu pai, mas na hora ela entendeu o que ela tinha que fazer. E aí nos traz outro ensinamento, que é uma mulher que mesmo durante o seu processo, ela é uma mulher que ora, que ela jejua para alcançar os seus objetivos. Ela ia arriscar a sua vida para libertar o povo judeu. Mas antes disso, ela usou da sua autoridade de rainha para instituir, na verdade, esse jejum. E pelo que nós lemos aqui, que na Bíblia nós vemos que há vários tipos de jejuns, né? O jejum de Daniel, alguns são mais restritivos, outros não. Esse jejum dela foi o jejum total, que é o que eu acabei de ler. Eles ficaram 3 dias sem comer e sem beber nada, ou seja, era uma questão muito importante, era de fato uma questão de vida ou morte, né? Então ela instituiu já esse jejum total, que é o de fechar a boca para água e comida. E aí, estudando sobre esses jejuns também, foi importante para ela, para que serviu esse jejum? Para afiar o gume da espada, eles precisavam afiar a espada, que era essa palavra esse encontro que ela ia ter com o rei Assuero, e ela precisava estar afiada, ela precisava estar revestida, ela sabia o que ela tinha que fazer. Antes de enfrentar a sua batalha, ela precisava de jejum e de oração. Então, a gente aprende nisso, mesmo em processos doloridos. A arma que eu tenho nas mãos é essa do jejum. É ela que vai me afiar, é ela que vai me deixar pronta. O jejum e a oração é o que vai me deixar pronta para enfrentar as minhas batalhas, para que eu enfrente os meus processos. E foi isso que ela fez. E ela mandou, não só ela jejuou, como as suas servas e todo o povo judeu. Mardoqueu levou essa ordem, todos cumpriram. E aí, então, chegou o grande encontro, que aí a gente já conhece bem a história, que aí ela foi se encontrar com o rei Assuero, aí diz que ela colocou as suas melhores vestes,
E aí eu me lembrei de novo dessa questão do autocuidado, né? Da gente estar bem, se preparar mesmo para encontrar o nosso amado. Então ela se preparou, se colocou a sua melhor roupa e foi lá encontrar o rei. E o rei, ele tinha um cedro na mão que se ele baixasse, se ele não baixasse, aliás, essa pessoa que ia à sua presença sem ser chamada, se ele baixasse o cedro, essa pessoa teria a voz, ele conversaria com essa pessoa. Se ele não baixasse, essa pessoa morreria. E aí aqui na palavra fala que Assuero, quando bateu o olho na Esther, ele foi e baixou o cedro, ou seja, ele lhe concedeu a permissão de falar, ele já lhe poupou a vida. Então essa foi a primeira vitória já que a Esther teve. Ela conseguiu uma vez, ela conseguiu essa audiência com o seu marido. E aí, então, ela convida ele e Amã para o jantar, e aí oferece a eles um banquete, e até aqui é bonito até o diálogo dele com a rainha Esther. A gente vê que realmente o rei Assuero, ele amava mesmo a Esther. É um diálogo bonito, depois vocês podem ler na Bíblia aqui, no capítulo 5, o diálogo do rei com a rainha. Então ele fala: o que você quer, minha rainha? Eu vou te conceder até metade do meu reino. Se você me pedir, eu vou te dar. Ou seja, ele amava tanto aquela mulher que ele estava disposto até lhe dar metade do seu reino, de todo o seu reinado. E aí ela lhe oferece o jantar, e aí ainda cria uma certa expectativa, fala: ó, quando vocês voltarem no dia seguinte, eu falo o que eu quero. E aí, no segundo dia, durante o dia, acontece uma coisa muito interessante, que é a história de Mardoqueu e de Amã, que daria até da outra pregação, até por isso a gente tira outros ensinamentos, né, da história de Mardoqueu e de Amã. Mas, enfim, Amã manda construir uma forca para matar Mardoqueu, e, na verdade, Amã vai à presença do rei e pergunta: o que eu preciso? O rei pergunta: o que você acha que a gente deve fazer para um homem para que ele seja muito honrado pelo seu rei? Então Amã lhe dá uma sugestão, achando que era para ele, mas na verdade o rei Assuero manda fazer isso com Mordecai. Então tem uma reviravolta já nessa história, e Amã chega para o banquete já derrotado, com sentimento de derrota. Então Esther fala conta tudo o que estava acontecendo, sobre o decreto do rei, e o rei concede então, enfim, anula esse decreto, né? Concede a Esther esse pedido para que o povo dela, então ela revela a sua origem, e o rei concede a ela esse desejo para que o povo não fosse exterminado. E aí depois, quando a gente termina de ler os últimos capítulos, a gente vê que o Mardoqueu, ele foi não só honrado porque ele livrou o rei também numa outra ocasião. Ele não só foi honrado, como ele passou a ter um cargo, ele foi superintendente também do rei. Então, Deus honra a Esther e Deus honra a Mardoqueu também, através desse sacrifício dessa mulher incrível, que dispôs a sua vida, entendeu, na verdade, o seu propósito, né? Por isso que eu falo que Deus é um Deus de processos, né? Que depois que ela entendeu esse propósito, que, na verdade, ela deveria estar ali como rainha, para que ela fosse instrumento de Deus para libertar o seu povo. Eu imagino a borboleta linda e esplendorosa que ela se tornou. Ela já era uma mulher bonita por natureza, mas ela se tornou uma borboleta linda, cheia de vida. É uma mulher, assim, usada por Deus, disponível para Deus, né? Então, tudo isso eu aprendo com a vida dessa mulher incrível. E uma coisa muito importante também é que, através desse jejum, com a libertação, com o fim desse decreto, né, ela também impediu que o marido dela fosse amaldiçoado por matar o povo de Deus, né? Se ela não tivesse tomado essa providência, se ela não tivesse se colocado na brecha mesmo em prol do seu povo, para libertar o seu povo, e se esse genocídio tivesse acontecido,
esse rei ele seria amaldiçoado. Então, também, com esse jejum dela, com esse sacrifício dela, ela não só poupou o seu povo, como ela poupou também o seu marido de uma maldição por ter acabado, por tentar matar o povo de Deus, né? Então, olha só que mulher importante, né? Que mulher incrível. Então, eu entendo que quando a gente lê e entende mesmo a história, a gente vê por que esse livro é tão importante, porque ele é um dos livros, né, da Bíblia, porque ele nos traz realmente muitos ensinamentos, e através de uma mulher incrível que Deus usou. Então, para concluir, eu queria falar também um pouquinho da festa do Purim, como eu já falei, que foi uma festa que foi instituída depois que o rei baixou esse decreto, que anulou esse decreto, que é a festa de Purim, que está lá no capítulo 9, dos versículos 26 ao 29, que fala assim: por isso aqueles dias foram chamados de Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então, a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Purim que significa sorte, né? A palavra pur significa sorte. E essa festa que, como eu falei no comecinho, ela é comemorada até hoje. Então, para finalizar, eu só queria deixar bem claro que, às vezes, a gente pensa que beleza e inteligência não combinam, mas a rainha Esther provou que, confiando em Deus, você pode ser linda, inteligente e ainda ser usada para livrar o seu povo do genocídio. Certamente a beleza, ela não é um critério para Deus te usar, mas o seu caráter e a sua confiança em Deus, sim. E o poder de Deus o poder de Deus transforma desígnios humanos, decretos humanos, por mais firmes que eles pareçam, Deus é capaz de transformar e de acabar com decretos humanos, se essa for a vontade dele. Então, é tudo isso que eu aprendo com a Rainha Esther, que eu queria dividir com vocês nesta manhã. Então, meu desejo é que o Espírito Santo fale ao seu coração e que te traga à memória sempre esses ensinamentos da Rainha Esther. Como eu falei, eu te incentivo a ler esses 9 capítulos. A gente lê assim, acho que em meia hora, 40 minutos você consegue ler e você vai ver quantos ensinamentos você vai extrair e aprender com essa mulher incrível, que foi a Rainha Esther e o seu pai, o Mardoqueu. Amém? Eu vou trazer aqui uma outra Esther agora, para a gente conhecer um pouquinho. Olá, eu sou Esther e me sinto muito honrada pelo convite para estar aqui. Agradeço muito. Estou respondendo então a pergunta qual é o meu foco principal da minha vida e o meu dia a dia como é. Então, com certeza, o foco principal da minha vida é Deus. Deus que é o doador da vida, aquele que nos amou tanto, que enviou seu Filho para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados, para que nós tivéssemos salvação. Então, este é o meu foco principal. Então, eu amo servir esse Deus, amo falar da sua palavra, de estar com Ele e Ele que dirige o meu dia. E nesse tempo de pandemia, Deus tem colocado na nossa mão uma ferramenta muito importante, para mim tem sido uma bênção, que é o meu dia na parte, vamos dizer assim, espiritual,
também tem aquela parte muito importante, que eu acho a mais importante na minha vida, no meu dia, que é aquele tempo de estar a sós com Deus, aquele tempo que nós separamos para estarmos orando, conversando com Deus, meditando na sua palavra, e isso tem feito toda a diferença nesse tempo de pandemia, quando nós sentimos tanta necessidade de orarmos uns pelos outros. Então, se faltar esse tempo a sós com Deus, as outras coisas não vão sair muito bem, né? É um tempo que nós precisamos no nosso dia a dia. Eu gosto muito de ler também, estou lendo um livro de Eva a Esther, essas mulheres incríveis, né, que nós estamos vendo aqui nesta semana, e esse livro é de Débora Ottoni e amigas, e elas assim mostram um jeito muito diferente de falar sobre estas mulheres. Gostei muito, estou gostando muito de fazer essa leitura. Estou fazendo também a leitura anual da Bíblia, leitura diária, que está sendo direcionada pelo meu pastor. E essa leitura eu faço mais no final do dia, e ali eu separo sempre um texto, um versículo para estar compartilhando. Aquele texto que falou ao meu coração, eu compartilho nas redes sociais também. Mas também eu gosto muito de trabalhos manuais. Estou sempre com um trabalho, fazendo um trabalho que lá num tempinho, numa horinha do dia, eu pego. Nesse tempo agora, nesses dias, eu estou fazendo um bordado com tema de Páscoa. E acho que está ficando bonito, estou gostando do resultado. E depois tem aqueles afazeres normais da casa, da vida de uma mulher, apesar de eu estar sozinha, mas tenho os meus afazeres, tenho que cuidar de mim, né? Cuidar da minha alimentação, cuido das minhas plantas também, que eu gosto muito, e assim nós vamos passando o dia. Às vezes uma conversa no portão, que nesse tempo não podemos receber visitas na casa, mas às vezes alguém chega no portão e com todos os cuidados de máscara, às vezes nem sai do carro, a gente fica longe conversando, mas isso alegra muito o meu coração, é muito bom. Então esse o meu dia a dia, mas o principal do meu dia é estar sempre com a presença de Deus, procurando sempre fazer a sua vontade. E quando chega no final do dia, como é bom poder agradecer a Deus pelo seu cuidado, pela sua proteção, pela provisão também, por tudo aquilo que nós passamos durante o dia e poder dizer que até aqui me ajudou o Senhor. Então isso é muito bom, e poder dormir em paz, sabendo que Ele não dorme, que Ele continua cuidando de nós. Muito obrigada e que Deus abençoe vocês. Uau! Duas Esthers hoje, né? Uma só é suficiente, mas nós tivemos duas. Então, gente, Camila, muito obrigada. Vocês que nos acompanharam aqui, que vão estar chegando depois, muito bem-vindos, viu? Amanhã cheio de novidades, estejam conosco às 8h08. Fiquem com Deus, um bom dia. Tchau.